agora de estar adicionando aí o Paulo. Paulo, por favor, solicita novamente que para eu estar te adicionando aqui. Então, quem estava aí está chegando novamente, a Rosana Loureiro, a Ana Souza, seja bem-vindo, Ana. A Cláudia, seja bem-vinda. Jeane, seja bem-vinda. Seja bem-vindos, Ricardo. A Eliane está entrando novamente, seja bem-vindo. Pode tentar, Paulo. Pede aí para. Vou ver se eu consigo te adicionar aqui, Paulo. Suzana entrou. Enviar uma solicitação para participar do seu vídeo. Paulo, entra novamente aí. Paulo já entrou. Agora pede para solicitar, Paulo, para eu te adicionar. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo te adicionar aqui, Paulo. Agora. Boa tarde, boa tarde. Tá com Boa som tarde, normal? Jorge. Olha, eu tô escutando o Paulo. O Paulo tá chegando aí. Eu estou aqui já. Ué, mas é interessante que a sua imagem não tá aparecendo, não, Paulo. Exato, nem Ué, a sua aparece para mim. Agora só aparece a sua voz. e para mim também, só tá aparecendo a sua voz. Olha, já saí. Eu saí do notebook, fechei o notebook, reiniciei o celular, fechei todos os aparelhos e só consegui chegar até aqui. Velho, vou ver se a Graciela nos ajuda aí. Porque até Eu vou, então. eu vou sair. Eu vou sair e vou entrar de novo. Tá, sai e entra de novo pra gente ver. Bom, então já, daqui a pouco o Paulo está aqui para abordando. O doutor aparece e o Paulo não aparece. Está aparecendo um lápis. Está aparecendo um lápis. Vamos ver. Vamos ver agora. Vai dar certo, hein? Agora vai dar certo. Vai dar Agora certo, hein? Tranquilo. é, Vai dar tudo certo. é, Agora eu estou te vendo. A minha imagem é que não aparece, mas eu estou vendo a sua. Já melhorou? eu também. Eu também estou vendo, estou escutando você, mas não estou te vendo. E parece que o pessoal está vendo só eu, não está vendo você. Deram Exato. retorno aqui, parece. Estão falando que está aparecendo um lápis. Onde. Sua câmera está aberta? Está aberta. Eu vou fechar e abri-la. Tá? Tá. Tá me vendo? Consegui aparecer aí? Agora eu estou aqui. Não. Eu estou te vendo. Tá. Eu também estou te vendo. Eu Então, tá me ouvindo? nunca tinha visto isso. Acontece. É, bom, Nesse, é, nesse caso, nesse caso, só o primeiro e o terceiro passo resolve. deixa eu falar. Sai de novo, que eu vou te convidar aqui. Para a gente ver se Sair? dá certo.
Tá, É, vamos sair. sai. Você sai, mas fica aí na sala aí que eu vou te convidar. Ah, tá. A Graciela, você está me ouvindo? Bom, tá tendo uma dificuldade aí, gente. Tem um pouquinho de paciência, nós já estamos chegando. Bom, então eu estava falando aqui que, bom, tá falando, ô Paulo, entra novamente aí. A câmera do Paulo pode estar ao contrário. Parece que agora normalizou. Entra novamente aí, Paulo, que eu vou estar te convidando. Vamos ver. Paulo, entra novamente. Paulo, Oi? parece que a câmera sua está virada. Tem Não. à sua direita aí em cima, tem duas setinhas. À Sim. sua direita, na parte de cima. Eu estou Clica na nessa tela. setinha para ver. Eu estou na tela, estou te vendo, estou aparecendo agora. Vê se o pessoal está me vendo. Pergunta Tá. aí. Pessoal, vocês Tá estão vendo tudo aí certo? o Paulo? Tá, não, está virada a câmera. Deixa eu ver se é a minha que está virada aqui. Pode ser a sua. Não, a minha está certa. Estão falando que está funcionando normal. A minha imagem está normal agora. Eu estou te vendo bem e estou te ouvindo bem. Está até Não. ótimo. Então vamos começar então, porque na verdade está todo mundo nos vendo aqui. A Graciela está falando aqui que nós estamos aparecendo para os dois. Certo? Sim, sim. Então, podemos começar aí. Não sei se você viu a minha introdução. Eu estava falando Não. daquele livro Felicidade, um Trabalho Interior. Uma das frases que o autor coloca lá, que me impactou bastante, foi a frase que ele coloca, que o crescimento começa onde as acusações terminam. Então, isso me impactou bastante, né? Porque normalmente, tanto o dependente químico quanto o codependente, eles estão sempre um acusando o outro. O dependente acusa o codependente acusa o dependente. É sobre esta responsabilidade, sobre esta autorresponsabilidade na recuperação que nós vamos falar aqui hoje, sobre esse tema. Então, você que está nos acompanhando aí, hoje eu estou recebendo aí o Paulo César, que vai se apresentar para nós aí. Então, ele vai contar um pouco da história dele, como é que ele chegou nessa praia e como que ele chegou hoje, né, depois de mais de 30 anos em busca da recuperação. É isso, Paulo? Seja bem-vindo aí ao nosso canal aqui do Instagram. Fique à vontade, se apresenta para o nosso público. Obrigado, Cláudio. Gratidão, mais uma vez, pela temática de ontem. O grupo ficou muito satisfeito com a sua explanação, com a sua troca de experiência e conhecimento. E eu também ganhei muito, com certeza. Aprendi muito ontem. Então, primeiramente, a gratidão, né, por disponibilizar o seu tempo, a sua energia e seus conhecimentos. Agradecer também o pessoal que está conosco, né? Uma maioria deles eu não conheço, mas sejam bem-vindos. Dizer que eu sou Paulo César, eu sou terapeuta, conselheiro e coach em dependência química e codependência. Eu sou também um adicto em reabilitação,
recuperação e reformulação. Limpo e sóbrio há mais de 30 anos. E a minha formação, eu tenho 3 cursos de aconselhamento terapêutico e tenho um curso de coaching com o Paulo Vieira. Esses 3 cursos de aconselhamento, um deles foi na Contexto, uma empresa aqui no Rio de Janeiro bastante conceituada. Eu fiz em 2 anos esse curso. Hoje eu, infelizmente, vejo cursos aí de 30 dias, de não sei quantas horas, enfim, né, me assusta muito. Além desse curso, eu fiz um outro curso de 1 ano, também de aconselhamento, de conselheiro em dependência química, na Consciência e Companhia, que era uma outra empresa, que eu não sei nem se ela existe mais, mas muito boa. Inclusive, a coordenadora foi a que foi a psicóloga na minha internação, e depois me chamou para esse curso, eu fiz logo no início. E eu fiz 2 anos na Jorge Schaber, que é uma clínica conceituada aqui no Rio de Janeiro. Trabalhei junto com eles na equipe multidisciplinar de lá. Então, esse é um resumo dos cursos que fiz. Olha, a minha experiência profissional, ela vem de clínicas, tá? Vem de hospitais que trabalhei, consultórios, acompanhamentos individuais em praias, praças, até em shopping. Eu acompanhei o dependente químico fazendo trabalho, né? E hoje estou fazendo esse trabalho online. Meu primeiro atendimento, quando é no Rio de Janeiro, eu faço anamnese em consultório, e mesmo no Rio de Janeiro eu passo depois a fazer esse atendimento online. Eu sou filho de pai alcoólatra, o alcoolismo na minha família, que hoje eu sei disfuncional, hoje eu compreendo melhor, claro, trouxe danos terríveis, em todos os aspectos, no aspecto mental, emocional, espiritual, financeiro, muitos danos. E no meu caso, danos realmente consideráveis, principalmente emocionais. Com 12 anos eu comecei a beber e assim que eu tomei o primeiro gole, eu me lembro muito bem aonde foi, como foi depois de um jogo de futebol de salão, num clubezinho que tinha lá perto de casa. Quando eu tomei esse primeiro gole, a primeira sensação que eu tive com o efeito dele foi mágica. Eu já fiquei apaixonado. A sensação de prazer enorme, jamais sentido. E a sensação de poder, de alívio. Os meus medos se aliviaram e eu parecia outra pessoa. Eu me lembro que eu usei álcool. Alguma pergunta, Cláudio? Não, pode continuar. Pode seguir? Pode. Eu me lembro que usei álcool até os 17 anos, até de maneira ainda, entre aspas, controlada. Passei a usar maconha também. A maconha eu usei umas 2 ou 3 vezes, não gostei do efeito dela e me provocava desespero, terror. Então, o álcool era o grande amor da minha vida. Eu ia seguir com ele para o resto da minha vida. Só que eu entrei para a aviação. E para voar e fazer os testes, eu não poderia beber. Então, dos 17, dos 18 até os 26 anos, eu não bebi. Nem usei drogas nenhuma. Mas assim que houve a primeira falência do meu casamento, a primeira sensação profunda de fracasso dentro de mim, a primeira coisa que vem na minha mente é tomar uma que passa. E depois que eu peguei esse primeiro gole, o meu bebê se descontrolou automaticamente, não parei mais. Foi quando eu conheci a cocaína, A cocaína junto com o álcool me levou o que eu chamo hoje de prenúncio da loucura, que é aquilo que antecede a loucura, o desespero, o pânico, o terror. Eu precisei passar por uma internação. Essa internação foi única, 19 de agosto de 1993. E lá dentro do Totoeiras, Paracambi, aqui no Rio de Janeiro, que era um manicômio, eu costumo dizer que eu recebi os meus primeiros socorros. E o que eu
achei fundamental no meu caso, viu, Cláudio? A gente até falou alguma coisa ontem a respeito disso, foi me ser apresentado, né, que tipo de doença que eu sou portador e como ela se manifesta em mim. Eu aprendi desde o começo a entender essa importância de eu conhecer que doença é essa e como ela se manifesta em mim, não no outro. Né? E isso me deu uma abertura assim fantástica, um horizonte muito aberto. Mas o que mais me fascinou nesse SOS foi receber a notícia pelo comitê trabalhando com os outros de Alcoólicos Anônimos e o HI de Narcóticos Anônimos, que eu poderia resolver outros problemas na minha vida que não eram as drogas. Aí eu me identifiquei por completo. Eu sabia que eu tinha muitos problemas e que o álcool tinha entrado para aliviar e sumir com eles durante algum tempo, né? E depois potencializou todos. Então, a minha passagem para o doutor Eras assim, e aí, sucessivamente, eu fui aparecendo nos grupos, e de lá para cá, estamos juntos nessa tarefa, né? Nessa missão de permanecer sóbrio e limpo, com alegria e prazer de viver. Eu encontrei isso dentro das Irmandades, né? Mas nesse processo todo, eu fui desenvolvendo esse trabalho que eu faço até hoje, que é o método autorresponsabilidade, que depois a gente pode falar também um pouco a respeito. Eu fiz um resumão, tá, Cláudio? Tá certo. Aí é interessante, né, Paulo, porque o que acontece? Eu falo que essa doença da dependência química é uma doença muito interessante, né, que, ao mesmo tempo, o sujeito é o paciente e ele é também o protagonista do seu tratamento. Né? Então, ele é o principal protagonista do seu tratamento. Por isso que é fundamental para o dependente químico entender a doença dele e entender também o processo de tratamento, que isso implica nesse processo que você chama método de autorresponsabilidade. Conta para nós um pouco como é que você chegou nesse método. Interessante, né, Cláudio? Interessante que tem tudo a ver com o meu próprio, a minha própria vivência dentro da reabilitação, da recuperação e da reformulação. Eu considero 3 estágios, tá? Então, a minha vivência colocando em prática e resolvendo os meus problemas interiores aos poucos, eu fui percebendo que, à medida que eu ia me libertando de outros problemas que não eram o álcool, eu fui sentindo, no meio do caminho, que eu tinha uma missão também. Ainda não sabia qual. Até que o psiquiatra que me atendeu lá em Doutoeiras, ele me convidou, eu tinha 3 anos sóbrio e limpo, e ele me convidou para participar de um projeto que ele tinha de menores infratores. Era uma clínica que ele montou, e ele disse que ia me dar todo o amparo e orientação para que eu pudesse ocupar esse espaço nessa clínica de conselheiro. Eu fui para lá totalmente cru no que diz respeito a essa área, né, de formação. Mas com ele eu comecei a vislumbrar, né, os primeiros passos nessa missão também. E aí eu comecei a entender que esse método já havia acontecido, já começou a se formar, né, em Doutoeiras, quando eu estive internado. Eu vi, quando eu fiz tem assim um pouco de história em cada canto, eu estou tentando aqui montá-la, né? Quando eu fiz um curso de coaching com o Paulo Vieira, ele trouxe um programa autorresponsabilidade, ele falava de pensamentos, sentimentos, comportamento, de todo esse complexo mente e emoção. Eu sou fascinado por isso, né? Eu fico, assim, empolgado com a questão da mente humana, com as emoções e tudo mais. Quando ele me apresentou isso, eu comecei a meditar sobre a minha chegada ao doutorado. Eu comecei a entender que o meu processo de autorresgate começou nas fronhas dos meus travesseiros. Quando eu comecei, pela primeira vez, a assumir a responsabilidade por mim nas coisas mais simples. Arrumar minha cama, né? Começar a me interessar na leitura de que doença é essa, de como ela se manifestava. Então,
toda essa vivência nos passos, chegando no grupo, tem uma frase que diz que tudo começa no grupo, né? E eu acredito nisso, eu prego isso, porque foi nos grupos de narcótico e de alcoólico que comecei a aprender as ferramentas poderosas que é a confissão, botar para fora, o sentido de pertencer, tudo isso foi se formando, né? E aí eu comecei a elaborar, né, a possibilidade de começar a fazer cursos nessa área, né, de ser um profissional nessa área. E aí eu fui seguindo tudo isso. Bom, resumindo, o método autorresponsabilidade hoje tá, as minhas experiências pessoais em recuperação, em reabilitação e reformulação, né, somada aos meus cursos de pesquisa nessa área também, inclusive na área de inteligência emocional, me fascinou. Eu fiquei, assim, viajando com Paulo Vieira, perfeito. Eu tenho muito material dele que eu uso até hoje, né? E acrescido das minhas experiências em clínicas, em hospitais. Eu fui convidado para trabalhar 2 anos no hospital aqui no Rio de Janeiro, para atender em ambulatórios e acompanhar os pacientes que chegavam. Eu aprendi muito com isso também, né? E lá se vão 25 anos de aprendizado, né? Mais 30 anos tratando de mim, cuidando de mim, assumindo a responsabilidade pelas minhas escolhas, pelos meus resultados, por tudo, principalmente por caminhar com as minhas próprias pernas. Um grande achado para mim foi essa libertação da dependência, não só das drogas, mas de pessoas, de circunstâncias, de lugares, de coisas. É fantástico. Muita gente, Cláudio, não tem o olhar para a codependência como devia. Porque a codependência é aquilo que antecede a dependência química. Ela não vem depois, nem ao mesmo tempo, ela vem antes. Então, esse processo é que vai no uso abusivo, descontrolado de droga, ser potencializado. E aí o indivíduo chega às portas da loucura e da morte, né? Com todos esses traços da personalidade deformada, abrindo outros quadros, enfim. E é interessante, né, que essa frase, né, do John Powell, o crescimento começa onde as acusações terminam. O que eu costumo dizer, sabe, Paulo? Que o mais fácil na recuperação de um dependente químico é ele parar de usar droga, né? A questão mais difícil é trabalhar aquilo que o NA chama de defeitos de caráter que ele foi desenvolvendo ao longo da adicção e até, às vezes, anterior à adicção, né? Então, e para isso, precisa ele entrar num processo de autoconhecimento para ele entender como é que ele funcionava diante das frustrações, diante do sucesso, né, diante das provações que a vida nos oferece a todos, como que eu funcionava diante destas circunstâncias. É por aí que você trabalha? Como é que é nessa perspectiva? Você trouxe uma ideia que eu gosto muito de completar ela, tá, Cláudio? Que é a ideia que não é fácil, é fácil parar de usar droga, mas a arte é viver e permanecer sem ela. E eu costumo dizer que qualquer dependente químico que não encontrar prazer e alegria de viver sem drogas, ele não consegue abandoná-la. Porque a droga, na realidade, é o grande amor do dependente químico. É nela que ele aposta todas as fugas possíveis dele e do relacionamento também externo. Então, eu gosto de trabalhar com esse método autorresponsabilidade em 3 estágios por conta disso. Eu trabalho com a reabilitação, que é o primeiro ano. Eu trabalho com a recuperação, que é do primeiro para o segundo ano, e trabalho com a reformulação, é onde você colocou o caráter, né? Só que a questão, eu chamo de edificação do caráter. Esse caráter precisa ser trabalhado, precisa ser... Mas sem autoconhecimento, Cláudio, o dependente químico continua muito perdido e nas garras das drogas. Então, em reabilitação, eu trabalho com ele exatamente isso, os aspectos mentais, emocionais, físicos, espirituais,
e comportamentais. Eu começo a fazer com ele uma mudança de olhar. Ele começa a olhar para dentro dele, né, e se autoconvencer primeiro, né, que ele é capaz não só de abandonar as drogas, como escrever uma história de vida também sem ela. Então, é um passo a passo. Infelizmente, eu já cheguei nos grupos escutando a respeito de recuperação. Muita gente fala em recuperação, mas não passou sequer pela reabilitação. Trabalhar a questão física, e um médico para ver se ele precisa ser medicado, tomar medicamento, um clínico geral para fazer os exames físicos. Isso é tratar da saúde primeiro, dos aspectos da saúde, para depois falar de recuperação. Eu chamo recuperação como um autorresgate, um resgate também de alguma coisa externa. E a reformulação, eu trabalho com eles a questão espiritual. Eu trabalho a edificação de caráter. É quando o adolescente passa para ele olhar adulto. Né? Ele ainda não é adulto, mas ele pode já tomar atitudes adultas, para ele começar a sentir isso dentro dele. Quer dizer, o meu trabalho, eu procuro dizer que eu não trato a doença, eu trato a saúde. É saúde, 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 nessa direção. Isso. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. E como é que você faz esse processo com os familiares? Tem alguma coisa específica, alguma orientação diferenciada, ou é mais ou menos a mesma coisa? Em ambos, está me ouvindo bem? Está dando piscando aqui um pouco a minha imagem. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo muito bem. Tá bom. Então, Cláudio, eu tomo o mesmo caminho que eu tomo com dependente químico, eu tomo com familiar. Primeiro, eu não trato do uso da droga dele, eu trato da codependência. Eu vou lá na experiência traumática dele, na infância dele, para conhecer essa história. O familiar eu faço a mesma coisa. Tá? De posse dessa história, eu começo a fazer alguns trabalhos no caminho do autoconhecimento. Ele precisa entender o que aconteceu com ele verdadeiramente, as causas e as condições que levam ele a usar droga. E a família, as causas e as condições que levam ela a controlar, a ser, tentar salvar, a síndrome, né, de salvadora, a síndrome de controladora, e às vezes, muitas das vezes, nós falamos ontem sobre isso, né, a superproteção, e muitas mães às vezes não entendem muito bem isso, né, é uma espécie de abandono. À medida que eu superprotejo, né, o meu filho, eu abandono ele, tiro dele aquilo que ele precisa, que a gente chama de, como é que se diz? Autonomia. Oi? Autonomia. Mas na doença, a gente fala, a imunidade dele, que precisa ter uma imunidade, para seguir em frente, caminhar as próprias pernas dele, assumir aos poucos a responsabilidade. A gente vê muito adicto, né, Cláudio? Ele consegue, às vezes, entrar em recuperação, o familiar fica doido e não conhece aquele cara, não consegue lidar com ele, e muitas das vezes, muitos recaem por conta desses gatilhos que dispara, né, no familiar. Agora, não estamos falando de culpa, né? Eu não estou falando de culpa, estou falando da doença. Essa doença é preciso colocar tudo na conta dela. É preciso treinar a separar a doença do indivíduo, entendeu? Ele precisa entender que a doença é o grande carrasco dele e que ele é uma pessoa recheada de talentos, de qualidade. Eu faço tarefas de auto-perdão, de autoafirmação positiva. É muito trabalho que eu gosto de fazer e o caminho é semelhante, porque a doença da codependência está nos dois. Dependente químico usou drogas e foi dentro da família e disse, tem alguma coisa errada aqui com todos nós, hein? Nós precisamos de tratamento. Não é só eu, não, hein? Não, eu não bebi, eu não usei droga, você que usou. A minha ex-esposa falava isso, né? Ela dizia assim, você que usou droga e eu preciso me tratar. Eu falei, não precisa se preocupar com isso, só que eu não vou estar aqui para você me contaminar, eu vou seguir o meu próprio caminho. Foi a minha sorte, entendeu? Então, essa doença é muito sutil, perversa. Eu chamo de maldição.
Chamo a dependência química, a codependência de maldição na família. Assim como eu digo que o meu papel foi o quê? Salvar minha família dessa maldição. Como? Interrompendo, né, o uso descontrolado e abusivo e cuidando de mim, né? Dando para eles o sofrimento. Ah, deixa eu te lembrar uma coisa, você falou ontem. Eu sou um daqueles que nasceu na família um alcoolismo, né? E que passei noite meditando e rezando para o poder superior, que quando eu tivesse a minha família, né, tudo isso ia ser diferente. Nada disso ia acontecer com eles. Eu ia dar para eles tudo aquilo que eu não recebia como criança. E o que eu dei para eles foi um monte de repetições de padrões antigos familiares. Só para repetir. Só para repetir. Começa a bater papo e conversar. Agora soltou, agora está aberto. Ah, voltou. Voltou. Então, você também foi vítima da compulsão por repetir, né, Paulo? Olha, quando eu compreendi, eu vou te dar me lembrei aqui de uma situação que fez com que eu saísse de casa definitivamente para morar na rua. Eu morava aqui num bairro considerado no Rio de Janeiro, um bairro, entre aspas, nobre, né, que é Vila Isabel, e num apartamento muito bom, com 2 garagens, carro na garagem, tudo mais, mas já não tinha mais condição. Eu costumo dizer que eu não perdi o emprego, eu perdi a capacidade de trabalhar. As drogas fizeram isso comigo. Me tiraram a capacidade de trabalhar, de raciocinar, de funcionar. Então, eu vivia ameaçando a minha família, a minha ex-esposa, como meu pai fazia. Meu pai ia embora de casa e voltava. Embora e voltava, embora e voltava. E aí a gente ia pegar a mala dele na rua para trazer ele de volta, bêbado de novo. Aquilo cortava o meu coração, aquilo me causava feridas e mais feridas. E eu repetia esse padrão em casa também. Eu ameaçava sair de casa, sair e voltar. Até que um dia, quando eu cheguei na porta, já estava drogado, eu tive um insight. Antes da internação, tá, Cláudio? Eu tive a sensação de que eu estava vivendo a história do meu pai. Me clareou. Aquela história não é minha, né? Então eu vou fazer diferente. Eu vou para a rua e não volto. Eu vou buscar a minha própria história. Fiquei até arrepiado com isso. E eu fui para a rua, morei 3 meses na rua. Morei em rodoviária, nas praias, nos jardins. Eu me lembro que na rodoviária eu sentava, meu orgulho era tão grande, né? A grandiosidade do artigo é terrível, né? Ele está falido, está morto, mas ele não se entrega. Ele diz que deixa comigo, né? Eu resolvo. Então eu sentava na rodoviária nas cadeiras aonde o pessoal ficava esperando o ônibus. E eu sentado ali, eu conseguia dormir e fingir que eu também estava esperando o ônibus. Eu não estava morando na rua. Até que as minhas roupas sumiram, eu fiquei sem nada e comecei a perambular, né? E quando eu cheguei ao fundo do poço, eu pedi ajuda à minha irmã, aí ela me internou em doutorês e tudo isso começou a funcionar na minha vida de maneira positiva. Eu costumo dizer que eu estou limpo e sóbrio porque eu encontrei prazer e alegria de viver sem drogas. Porque hoje me realizo como homem, como pai, como marido, como ser humano, como profissional. Para mim, isso é fundamental. Entendeu? A minha bandeira primeira, viu, Cláudia, foi caminhar com minhas próprias pernas. Assumir a minha falência e cuidar de mim. Parou de acusar os outros. Muitas vezes eu tive que fugir da minha família. Oi? Parou de acusar os outros, né? Sim, e parei de acusar a mim mesmo, tá, Cláudio? Eu parei também de me autossabotar, porque a minha raiva ela era autocentrada, eu descobri, era a raiva de mim mesmo. Eu vivia o autoabandono, né? E todo um processo equivocado na minha maneira de pensar, de sentir, de agir. Então, quando eu descobri que isso era possível, entendeu? Resolver essas questões
no meu interior, eu me abracei comigo, me abracei com a Irmandade e comecei. Os primeiros 5 anos, Cláudio, eu dentro dos grupos, eu ia a 3 reuniões por dia, todo dia, de segunda a segunda. Multiplica isso por 5 anos. 5 anos você vai ver. Eu, com 30 anos, eu vou até hoje. Então, eu fico vendo que as pessoas chegam no grupo, né, e não conseguem ficar na reunião. É impressionante, companheiros. Eu me lembro uma vez, Paulo, que eu acabei de dar uma palestra, tinha acabado de dar uma palestra sobre o alcoolismo, né, lá na família de Caná. Aí chegou uma senhora, chegou para mim e perguntou para mim assim: ô Cláudio, você acha que eu vim uma vez na semana na reunião, já tá bom? Eu virei para ela assim: se vir todo dia ainda vai ser pouco. Do jeito que você está ruim, se você vir todo dia, vai ser pouco o seu tratamento. É uma coisa que muitas vezes, né, tanto a família quanto o dependente químico não entende, que nós não vamos conseguir sair dos nossos transtornos, das nossas doenças, brincando de fazer tratamento, né? Então, se você não tivesse feito isto lá no início, de focar em 3 reuniões por dia, né, durante tantos anos, talvez você não estaria aqui nessa live hoje, né? Com certeza. Eu falava muito no grupo que tem o doentinho, doentão e doentaço. E eu era o doentaço, entendeu? Então, o doentaço precisa de mais ajuda. Quando dizia assim, quem precisa de ajuda, eu levantava o dedo. Dentro de Doutoeiras, o meu conselheiro, que depois foi meu padrinho, fora dele, me ensinava assim: lá você é o primeiro a precisar de ajuda, é o primeiro a levantar o dedo e é o primeiro a abrir a mente para receber ajuda. Eu tenho até uma história, eu gosto de falar rapidinho, Cláudio, rapidinho a respeito de Doutoeiras. Quando depois de eu estar um tempo em Doutoeiras e perceber que muita gente era desligada, porque naquela época se desligava, não tinha essa você tinha regras para seguir. Se você cometesse 3 erros dentro do centro de tratamento, você era desligado. E tinha uma fila lá fora, todo mundo esperando para entrar, porque era de graça. A gente dormia em cama de tijolos, com aquele eucatex em cima do tijolo. Hoje eu vejo ar-condicionado, televisão, cama de última geração, e o cara reclamando. Pô, tem 4 no quarto, tem 3 no quarto. Na clínica Jorge Chave eu vivi muito isso. E lá na clínica, quando eu descobri que tinha esse desligamento, primeiro eu já estava focado na possibilidade de resolver os conflitos interiores. Essa era a minha bandeira para sair de lá. Não era nem parar de beber. A bebida já não fazia mais sentido para mim. As drogas não faziam sentido. Eu tinha descoberto algo muito mais importante do que a própria drogadição. Então, eu perguntei ao meu conselheiro, falei, quais são as chances de eu não ser desligado, de eu sair daqui com uma alta terapêutica e média? Aí, ele falou para mim assim, você tem 5% de chance. Aí eu falei, como 5%? Nós temos 16 pessoas internadas. Quer dizer que 1,6 vai conseguir ficar até o final do tratamento e o resto vai ser desligado. Ele falou, que conta é essa de 1,6? Como é que você fez essa conta? Eu falei, 16, 10%, aliás, ele falou, 10% de 16 é 1,6, eu arredondei para 2. Ele disse, não, nesse caso você arredonda para baixo. Então só é um desses 16 que vai... Aí eu fiz uma cara de espanto. Ele falou, está espantado por quê, meu amigo? Esse 1 tem que ser você. Olha, aquilo parece que virou a chave na minha cabeça. Eu falei, pois é, esse sou eu, dessa vez é minha. Só que na hora de sair da clínica de alta terapêutica, eu perguntei a ele, e agora? Quais são as minhas chances de permanecer sóbrio e limpo lá fora? Ele falou, você sai e direto para o grupo, tanto um quanto o outro, você vai frequentar as 2 irmandades. A chance que você tem lá é de 5% agora. Aí eu falei, como? 5%? É, 5%. Falei, tranquilo. Ele disse, ué, não está espantado? Eu falei, não estou espantado, porque eu vou me colocar dentro desses 5%. Eu estou dentro dele, tá? Estou dentro dele até hoje. Quem vai a grupo sabe disso, que a maioria morre nas drogas. A maioria
não tem condição de fazer um tratamento individual, singularizado, intensivo. Não tem condição, infelizmente, morre. Então, eu sempre digo aos familiares, se você tem condição de dar um tratamento ao seu filho individual, singularizado, intensivo, com um profissional capacitado, especializado, pelo amor de Deus, faça isso. Porque é quando eles têm mais chances, mesmo assim não está garantido. A gente sabe disso, né? Não tem garantia. Nem o método dá garantia. Mas outros têm uns que dão mais chances do que o outro. O meu, eu acredito de forma inteira. Isso, você falou uma coisa que é muito importante a gente ressaltar aqui, Paulo, porque a família tem que entender que ela tem que parar de investir na doença e começar a investir no tratamento. O que eu chamo de investir na doença? Quando você paga a dívida do traficante, quando você paga o cartão de crédito do seu filho, quando você compra medicação do psiquiatra, mas para um dependente químico que não quer saber de se tratar, não quer ir no psicólogo, não quer ir nos grupos de apoio, não quer ir numa religião, numa espiritualidade, ele pega esse remédio e começa a usar de maneira abusiva, ou às vezes não usar, mistura com o álcool, mistura com a droga, ou seja, ele não quer fazer tratamento, e você fica investindo nisso. Quando você conserta o carro dele, que ele arrebentou o carro no poste porque estava alcoolizado, você está investindo na doença. Investir na doença, você vai gastar fortunas na doença. Você vai gastar fortunas na doença. Eu já vi verdadeiras fortunas indo para o ralo por causa de um dependente químico. Você também já viu isso, né, Paulo? Eu vi gente vender apartamento e carros, ficar sem nada. Zé começou a nada. E essa experiência, Cláudio, essa experiência eu vivi aqui na Jorge Chave, uma clínica realmente conceituada, mais caras aqui no Rio de Janeiro. Eu vivenciei na equipe, eu trabalhava com eles, de ele chegar ao ponto de tantas internações, o cara voltar para se internar, internar outra vez, e a família faliu, e a mãe pagava a próxima internação dele com caixa de bombom. Nossa. O doutor Jorge Jabe fazia isso. A família ia lá, eu estou falida, não tem mais condição. Aí tinha perdido o carro, tinha perdido apartamento, até emprego. E ele dizia, pode trazer uma caixa de bombom, ou então uma flor, uma planta no nosso jardim. Internado, eu cansei de ver isso acontecer dentro da clínica. Tem mais outro, você falou, numa questão de facilitar a doença, alimentar a doença. Infelizmente, Cláudio, não alimenta na saída, não, já alimenta lá dentro. Ou seja, o indivíduo se interna, o familiar se interna junto com ele. Não tem vida própria. Se abandona aqui fora e vai lá levar para ele bermuda nova, tênis novo, camisa nova. Sabe o que ele faz com isso tudo? Ele trafica dentro da clínica. Ele troca por remédios. É uma coisa de louco. Então, toda essa minha experiência, às vezes as mães ficam um pouco aborrecidas comigo, porque eu sou um pouco duro nessa hora. Ontem você viu a mãe dizendo que eu mandei ela abandonar a filha. Né? Falei, opa, bom, eu não cheguei tanto, mas eu acredito que o próprio abandono pode ser a solução em alguns casos, tá? Principalmente em casos de abuso, tá, Cláudio? O abuso é uma espécie de abandono. Então, às vezes, um abuso em cima de outro abuso, mas tem que saber trabalhar isso, né? Resolve a questão. Então, é muita experiência que a gente vê, infelizmente, a família alimentando a doença, ao invés de ser facilitadora da saúde. Isso. E, na verdade, o que a família tem que começar a entender? Né? Que tem que investir na saúde, tem que investir no tratamento, não só do dependente químico, mas também dos membros da família. Então, quando você está, por exemplo, numa live como essa aqui, né, você que está me acompanhando, aliás, vou aproveitar, né, vou começar a dar uma passadinha aqui no chat, mandar um abraço aqui para a Maria José. Ela mandou uma mensagem aqui, a Maria José participa do nosso grupo terapêutico, que o grupo terapêutico está de férias, que é toda quinta-feira à noite. Ela está mandando aqui uma mensagem. Boa tarde, doutor Cláudio, já estou sentindo falta do nosso grupo. Uma semana, você já está sentindo falta, Maria José? Daqui uns dias nós estamos juntos de novo. Ok? Bom, tem alguma pessoa
pessoa aqui comentando aqui também, que eu vi aqui para baixo, se eu acho que a Priscila, ela está falando aqui da reabilitação, recuperação e reformulação. Isto, as 3 etapas, né, de tratamento que você oferece para os seus pacientes, não é isso? E uma companheira aqui da confeitaria, Sandra, a saúde física ela é muito importante, sim. A Morgana está dizendo aqui, sem autoconhecimento, nem... Isso aí agora não deu para entender aqui. Ela resumiu tanto aqui que eu não sei. E nem o codependente consegue sair da situação. Nem o dependente químico e nem o codependente consegue sair da situação. O processo de autoconhecimento, de autocuidado, de automotivação, você sabe que eu tenho uma palestra que chama Palestras Auto, que eu trabalho todos esses aspectos, autoconhecimento, autocuidado, automotivação, né? Por quê? Porque o problema está dentro da gente e a solução também, né, Paulo? A doença é mais mental do que física, né? Por isso o ponto da negação se encontra exatamente lá. É preciso trabalhar todos esses aspectos para desarmar essa doença mental que atrapalha o emocional, o comportamental, enfim. Por isso eu costumo informar muito a família, né, da importância de não queimar etapas, né? Por exemplo, o filho sai de uma internação, aí a mãe dá presente para ele, né? Começa a dar algumas facilitações. Aí o profissional fica ferrado para trabalhar, né? Porque eu arrumo, ela desarruma, eu arrumo, desarrumo, até que a gente consegue fazer algumas questões nesse ponto. Mas essa doença mental, esse aspecto mental, é de onde vem toda a sabotagem, né? É de onde vem a negação da doença. Então, uma coisa interessante, Paulo, que é importante a gente ressaltar, eu sempre costumo falar isso, e é bom repetir isso com frequência, não sei se você percebeu, o dependente químico, ao longo do desenvolvimento da doença dele, ele vai ficando viciado em receber. Então, ele fica sempre naquele lugar do pidão. Como ele vai tendo dificuldade de trabalhar, dificuldade de produzir, dificuldade de segurar o fruto do trabalho dele, então ele está sempre endividado, ele está sempre numa condição de estar pedindo. Então ele entra no lugar do pidão. E a doença do codependente é a doença do dar, né? Então, quando a família, o dependente vai para uma comunidade terapêutica ou para uma clínica, o sujeito fica lá dentro da clínica pedindo, né? Então ele escreve uma carta para a família. Ô mãe, eu estou tudo bem aqui, eu estou precisando de... Aí manda aquele tanto de treco, né? Uma lista. Uma lista. É. Aí eu falo isso muito lá na fazenda com os nossos residentes, sabe? Eu falo coisas assim, ó. Quando você fizer essa lista de 30 itens, você dá um mergulho, depois que você fizer essa lista, você dá um mergulho na piscina, vai na academia, faz uma oração na capela. Quando você voltar na sua lista, você vai ver que desses 30 itens, 10 é frescurite aguda da sua doença. Certo? Aí você corta os 10 de frescurite aguda. Aí depois, no outro dia, na hora que você levantar, tomar o café da manhã, né, que você vai olhar a carta que você está mandando, a lista que você está mandando para sua família, você vai ver que 10 desses 20 itens que sobraram, você pode pedir mês que vem. Aí sobra 10. Aí você manda os 10 para a família. Sabe o que acontece com a família? Você sabia que a família codependente ela é vidente? Sim, ela traz 30. Ela adivinha as outras 20 coisas que ele está querendo. E o cara pede 4 sabonetes, ela manda 12. Né? E o que acontece na cabeça do adicto? Você já deve ter passado por isso. Na cabeça do adicto, passa assim, pô, minha família está na minha mão de novo. O que eu vou ficar fazendo aqui? Parar de usar drogas significa perder a facilitação.
Eles raciocinam Isso, o contrário. Para que eu vou parar de usar drogas se eu consigo tudo por esse caminho? Não é isso? Então, exatamente. essa, Isso. essa é uma mensagem em silêncio que o familiar faz com um dependente químico. Eles fazem acordos em silêncio. Você finge que acredita em mim, eu finjo que o que eu vou falar para você é verdade. Então, fica essa Uhum. troca meia assim, fora. Por exemplo, né, o alcoólico, ele chega em casa, bêbado, leva um tombo na sala, vomita toda a sala, quebra um monte de coisa em volta. Quando ele acorda no dia seguinte, ele acorda de pijama novo, tudo passadinho, tudo arrumadinho. Aí, pô, vou parar de beber para quê? Não, e é interessante, né, Paulo? Que aí a esposa vai falar com o marido assim: você viu como é que você chegou aqui ontem? Você chegou todo mijado, vomitado, né? Eu tive que lavar tudo, tive que lavar sua roupa, dar banho em você. Você tá doida, mulher? Você tá precisando ficar de tratamento? Eu não cheguei assim, não. É uma loucura. É a Né? doença da loucura, né? É a doença da É. loucura, é verdade. A Mônica, a professora Mônica está dizendo aqui: estou maravilhada com essa live. Obrigado. Temos que mudar esta realidade. A Morgana está dizendo aqui, né, concordando com a gente, né, que muitas vezes tudo está nas costas do dependente. A maioria dos familiares acreditam que não precisa mudar em nada. E é isso que acontece, né, Morgana? A gente vê com muita frequência, né, Paulo, por exemplo, principalmente as famílias mais abastadas, elas começam a fazer internações, né, compulsivas do dependente químico. Ele toma uma latinha de cerveja e já está internando ele de novo na clínica. Por quê? Porque muitas vezes é conveniente para a família, né, levar o dependente químico para a clínica e para dar sossego para a família. Então a família não se trata, acaba o dependente químico, às vezes também não vai se tratar, ele fica mais tempo dentro da clínica do que aqui fora, para a família. Então a gente tem que evitar isso. Porque pode ser bom para a família, mas para o dependente químico que está nessa situação, é terrível. Terrível. Isso não deixa de ser um encarceramento, não é isso, Paulo? Para você ter uma ideia dentro desse raciocínio, Cláudio, eu tive a oportunidade de presenciar na clínica um paciente que ele ia e voltava, às vezes no mesmo dia que saía. Né? Da última vez que eu vi voltando, ele voltou numa maca até cheio de soro. Assim, o cara era carro-bomba. E a família internava de novo, e a família internava de novo. E aquele tratamento coletivo que a gente sabe que não funciona. Ali está a doença, não está a saúde. Aí o que aconteceu com esse menino? Né? De tanta internação, de idas e voltas, ele acabou morrendo de overdose de droga. Né? Mas o que eu entendo isso? Se esse indivíduo foi internado, saiu e volta para a internação outra vez, a primeira leitura que o familiar tem que fazer é que a doença progrediu, ela não regrediu. Esse menino, na última internação que ele fez, ele já não entrava mais para tratamento da dependência química. Ele já foi direcionado direto para a psiquiatria. Ele abriu outros quadros mentais e alguns até irreversíveis. Quer dizer para as mães que as drogas realmente abrem outras sequelas e, às vezes, internar seus filhos de novo. Eu sei que é uma medida de se proteger também, porque não sabe lidar com a situação, precisa buscar ajuda, porque esse filho, cada vez que ele se interna, ele corre mais risco, ele está pior, ele não está melhor, ele vai piorando, ele vai piorando. Então, a internação hoje, para mim, ela desintoxica, afasta ele das drogas, trabalha uma equipe multidisciplinar, pode trabalhar a síndrome de abstinência dele, mas não trata. Tratar coletivamente não trata, não tem como tratar um dependente químico, como eu atendia, 100 pacientes numa clínica. Né? Ali, quando a gente vai embora, depois que fecha o nosso expediente, fica só a doença ali, eles traficam de noite, roubam de noite, pinta, e no dia seguinte ele está para a mãe assim, faz uma carinha de santo, a mãe diz assim para ele, pô, meu filho,
Está bem melhor. Mas por isso É que eu isso aí, saí Paulo. também de filho. A Maria Geralda está fazendo um comentário aqui. Meu filho está morrendo e não aceita tratamento, está endividado. Hoje pediu ajuda financeira. Disse que não vou ajudar. Doeu meu coração, mas eu não posso. Tem alguma coisa para falar para a Maria Geralda aí, Paulo? Oi, ela pode. A melhor maneira de ajudar, né, um filho é fazer essa autoajuda, ou seja, cuidar de si mesmo. Porque ele também, nessa relação doentia com o familiar, o que acontece? Né? Ele percebe que nada muda. A relação sempre é uma relação doentia, não tem saúde. Então, se eu for facilitar a doença dele, eu também posso facilitar a saúde dele, começando a trabalhar alguns limites. É claro que cada caso tem um caso. Ah, não dá para você falar isso para todos. Né? Tem a singularidade de cada um. Mas o método que mais funciona realmente é o autocuidado. É o familiar entender que ele precisa se tratar e se cuidar para ele, inclusive, conseguir dizer não. Porque ele não consegue dizer não. Ele diz não, o que acontece? Corre o risco do filho, de alguma maneira, sair daquele processo que ele busca sempre, ele tem vazio, de aprovação. Ele é um instrumento de aprovação o tempo todo. Quer dizer, essa relação vazia só aumenta a doença. A saúde não tem lugar aí. Então, a minha... Pois não. Pode falar, pode completar. Tá. Foi por isso também que uma das medidas que eu procurei aplicar com esse meu método, né, foi a questão intensiva. Ou seja, eu não atendo uma vez por semana. Eu não consigo trabalhar nem com dependente químico e nem com familiar atendendo ele uma vez por semana. O que eu fiz? Eu reduzi o atendimento, o custo desse atendimento lá para baixo e dou a ele um atendimento segunda, quarta e sexta ou de segunda a sexta. Nós estamos juntos sempre. Estamos sempre tentando descontaminar o dia a dia e trabalhar o entulho do passado, botar para fora e alguma coisa no lugar, ressignificar e evoluir na saúde. Porque à medida que essa saúde evolui, a doença também diminui e vai dando lugar para a gente conseguir trabalhar melhor. É isso aí. Vamos dar uma passadinha rapidinho aqui, que nós estamos chegando no pior momento da live. Você sabe qual que é, né, Paulo? A Sônia Azevedo está dizendo o seguinte: ninguém é capaz de mudar o outro, nem mesmo por amor. A mudança se dá por autoconhecimento e reforma íntima. Gratidão. É isso aí. Ana Paula, maravilhada, como podemos aprender buscando informações? É isso aí. A cura vem pelo ouvir, aprender. Nunca é demais. Eu sou uma codependente em recuperação. É isso aí, Ana Paula. Bom, a Cláudia, a internação compulsória é SPA para o adicto. O que é SPA para adicto? Nós não entendemos que ele está ali para mudar comportamento e aceitar a doença para entrar em tratamento. É isso aí. Cansei de fazer isso, hoje não faço mais, a Morgana, de encontrar um tratamento igual a esse que você falou. Bom, a Morgana está falando aqui, a Etelvina, mas é muito difícil saber se vai tratar direito do dependente. Às vezes temos indicação de clínica ser boa, que todos os profissionais do tratamento, quando chega na clínica, é tudo diferente. Gostaria de encontrar um tratamento igual a esse que você falou. Cansei de fazer isso, hoje não faço mais. Bom, a Etelvina está falando, infelizmente, a gente ainda está engatinhando no tratamento da dependência química, né, Paulo? Verdade, é verdade. A professora Mônica está perguntando se essa live vai ficar gravada. Vai sim, vai ficar gravada aqui no Instagram, e daqui mais ou menos 30 dias ela vai também para o canal Criarte Vida, lá no YouTube. A Marlene Simone e a gente da família dá um desespero aqui, só eu que ajudo.
Paulo, você também faz palestras presenciais? A professora Mônica está te perguntando. Sim, sim. Atualmente está muito trabalhoso para mim por conta do meu tempo, da disponibilidade. Mas toda vez que é possível, eu faço. Sexta-feira que vem, eu fui convidado para uma palestra chamada Família Depois. É um tópico que tem no livro azul de Alcoólicos Anônimos. E eu vou lá para falar para eles da família antes. Eles não estão sabendo, eles estão pensando que eu vou falar da família depois. A família depois vai ficar para depois. Eu vou falar primeiro da minha família antes, das sequelas, dos transtornos, dos abusos, tudo isso que é importante o familiar conhecer para entender, né, que todo dependente químico é codependente, mas nem todo codependente é dependente químico. Dizer para o familiar aqui, passar isso rapidamente, Cláudio, que a dependência química não adoece a família. Eu, quando cheguei nos grupos, falava muito isso. O alcoolismo adoece a família. Na realidade, eu fui educado a acreditar por pesquisas e trabalhos também, que tanto o alcoolismo quanto a dependência química, porque álcool é droga, né, tem que lembrar sempre isso, o álcool é a droga que mais dispara gatilho para outras drogas. Então, que, na realidade, a dependência química, o alcoolismo, potencializam o adoecimento pré-existente. A família precisa entender isso, porque o tratamento não é para o outro, é para mim. Eu preciso de tratamento. O outro, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não controlo, eu não causo, não causei, eu não curo. Tem que ter essa consciência, né? Então, tem um livro aí que chama O Outro. E é fantástico. Teve até um seriado na televisão falando sobre isso. É o outro. Enquanto eu estiver olhando para fora, para o outro, eu não consigo me enxergar e muitas das vezes eu me perco de mim mesmo. Eu fico sem vida. Codependência é a falta de vida no indivíduo. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Marcilene. Ela está perguntando, dizendo, você nem me mandou o link, nem no grupo. Marcilene, quando tem live no Instagram, o Instagram não disponibiliza link para a gente, né? Então, a gente manda só a chamada lá para o Instagram. E se você quiser acompanhar aí, né, se você estiver seguindo o meu Instagram, você vai ser notificado que eu estou ao vivo aí. Então, você fica de olho aí e me acompanha, porque na live do Instagram não tem link. Até o Paulo me pediu o link, né, Paulo? Me manda o link aí para a live do Instagram, não tem link, tá? Então, vocês me perdoem. E, às vezes, eu não gosto de mandar muita coisa também pela lista de transmissão, pelos grupos também, para não ficar incomodando muita gente, porque, às vezes, a gente manda muita coisa, acaba incomodando as pessoas. Então, por isso que, às vezes, eu não mando nos grupos do WhatsApp, tá bom? Então, quem gosta de acompanhar o meu trabalho tem que ficar atento, né? Falar nisso, Paulo, conta para nós aí, se quem quiser te acompanhar aí nas redes sociais, qual que é seu endereço, qual que é seu Instagram, qual que é seu YouTube, fique à vontade aí. O Instagram é paulocesar.carmo. O YouTube, tanto o YouTube como o Facebook, eu tenho 3 Facebook, estou tentando enxugar isso, né? É Paulo César Carmo também, todos os 3. Aí vai aparecer o método autorresponsabilidade, vai aparecer uma outra página, aí qualquer uma que você entrar, você tem alcance às outras. Então, YouTube, Facebook, e o único que é diferente um pouco é @paulocesar.carmo no Instagram. Ok. Bom, então eu queria agradecer aí a presença sua, Paulo, pelo você ter disponibilizado aí um pedaço da sua agenda tão tumultuada aí, para estar compartilhando um pouco da sua vida para conosco, parabenizar aí, né, está fazendo 30 anos de
só por hoje. Funciona, né? Tem uma pergunta aqui. O que vocês acham de deixar o dependente na clínica além de 6 meses? Quer responder? Tranquilo, tranquilo. O tempo de internação tem muito a ver com a evolução de cada um. Eu, particularmente, eu já fiz esse trabalho, não faço mais, né? Eu visitava na clínica os dependentes químicos, orientado pelas famílias, é claro, para fazer um levantamento das condições dele, saber se realmente ele estava lá passando tempo, se ele estava comprometido, se ele tinha necessidade de ficar mais tempo internado, né? E passava isso para a família. Eu costumo dizer o seguinte, tá? A internação, no máximo que o indivíduo deveria ficar para desintoxicar, para trabalhar a síndrome de abstinência e para entender um pouco melhor dessa doença, é de 1 mês a 3 meses. Porque depois de 1 mês, mais ou menos, né, não muda nada. O dependente químico entra numa clínica para se internar, programado para usar drogas, e muitas das vezes ele sai com a mente programada para continuar usando, né? Porque um tratamento, na minha visão hoje, tá, Cláudio? Você trabalha com clínica sem... Eu também tenho uma visão da importância da clínica, né? Dos diagnósticos e tudo mais. Mas, na realidade, se o indivíduo que sai de uma clínica não tiver um atendimento para trabalhar, né, na sua questão humana, não na sua questão do uso de drogas, né, buscar essa humanização dele, ele poder conhecer, né, o que realmente acontece com ele para ele ter mais chance, eu acredito que esse é o caminho mais correto. Internação, para mim, só com risco de vida. Como você falou, Flávio, só um minuto, como você falou, eu queria falar naquela hora, não deu o gancho. O que acontece nas reinternações, na volta à internação? Né? Eu conheço muita gente, muita família, que voltou a internar seus filhos porque ele estava em processo de recaída. Irritabilidade, falando muita besteira, chegando tarde em casa, e foi orientado para se internar ele de novo. Então, é preciso que busque um profissional para fazer esse diagnóstico, para ver se é realmente um caso. Eu tenho uma visão um pouco diferente, que acho que cada caso é um caso, né? Tem alguns dependentes que precisam de uma internação um pouco maior, depende do grau de comprometimento de cada um. Nós temos pacientes para grupo de apoio, nós temos pacientes para grupo terapêutico, nós temos paciente para a comunidade terapêutica e tem paciente para a clínica terapêutica, né? E tem paciente para nosso consultório, né? Então, a gente tem que avaliar caso a caso para a gente ver qual que é o melhor tratamento para aquele sujeito. Bom, Paulo, mais uma vez queria te agradecer. A Cláudia está falando aí do SPA, né? Que aí agora ficou claro para mim, né? O SPA, de tirar férias. Exatamente, eu costumo falar isso aqui nas minhas lives. Quando a gente for escolher uma clínica, uma comunidade terapêutica, tem familiares que vão como se estivesse procurando um hotel fazenda, um hotel 5 estrelas, fica olhando se tem piscina, se tem academia, se tem isso. O bonitão não precisa disso, ele precisa de um programa terapêutico de recuperação. Ele precisa do básico, como nós aqui também precisamos do básico. Ele não precisa de luxo. Bom, Paulo, muito obrigado. Mais uma vez, te agradeço e espero que a gente tenha mais oportunidades. A Cláudia está falando aqui do aeroporto do Codependente, né? E nosso ente querido, o avião. Adorei, doutor Cláudio. Me identifiquei totalmente. Obrigado. É muito bom, né? Por isso que a gente está perguntando uma dica aqui. Tem meus livros aqui, meus livros são excelentes, os dependentes químicos adoram meus livros, quem quiser pode me procurar aí. Estão falando aqui, excelente dobradinha, a nossa, né? Muito bom, parabéns, amei, obrigado, adorei.
excelente, parabéns, gratidão, excelente. E até a próxima, se Deus quiser. Paulo, fique à vontade para a gente encerrar. Eu vou encerrar aqui pelo meu lado também, mas gostaria de rapidamente fazer uma observação a respeito do método autorresponsabilidade, de como ele funciona, de como eu trato. É possível? Tem tempo para isso aí, Cláudio? Uhum. Tá, como eu aplico o método autorresponsabilidade, ele é aplicado em 4 etapas, né? Eu divido ele em 4 partes. A terapia individual circularizada intensiva, uma rotina de autocuidado que eu crio com o paciente, né? Uma rede de apoio para que ele possa se sentir mais sustentado e confiável. E a última que eu gosto de fazer e trabalhar muito é a ressignificação da sua história. Eu acho que isso é fundamental. E as 3 etapas de reabilitação, recuperação e reformulação. Eu acho que ele tem muito mais chance. Beleza, então. Gratidão. Então, tá bom. Gratidão. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Lembrando, se você gostou da nossa live, compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares, com seus grupos, né, seus grupos do WhatsApp, nas suas listas de transmissão. Vamos levar a mensagem boa para o máximo de pessoas possíveis. Bye, bye. Tchau, tchau. Falou, Paulo. Grande abraço. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tchau, com Deus. Tchau.